Bem, gostaria de dar boa tarde para todos vocês. Sejam todos bem-vindos a mais uma palestra do Mestrado Profissional em Educação, Gestão e Difusão em Biociências, Seminários Integrados de Saburo Massuda. E temos o privilégio hoje de ter aqui a presença da doutora Islândia Carvalho, que ela é graduada em enfermagem pela Universidade Federal de Pernambuco, especialista em gestão de sistemas de saúde, possui mestrado e doutorado em saúde pública pela Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, é pesquisadora titular e docente do Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública do Instituto de Pesquisas Ageu Magalhães, da Fiocruz Pernambuco, e coordenadora do Grupo de Pesquisa Saberes e Práticas em Saúde, da Fiocruz Pernambuco, coordenadora executiva do Observatório Nacional de Saberes, Tradicionais e Práticas Integrativas e Complementares, e atua na produção de softwares para a popularização da ciência e tecnologia, o SuperSUS, e membro fundadora da rede de Medicinas Tradicionais, Complementares e Integrativas das Américas. Então, é um prazer tê-la conosco, doutora Islândia, seja bem-vinda. Você pode iniciar a sua apresentação, você tem em torno de 45 minutos aí, e depois a gente tem um debatezinho aqui com o prazer de poder discutir aqui as práticas integrativas e complementares contigo. Obrigada, Danilo, pelo convite. Vou até marcar meu tempo aqui, para não correr o risco de ultrapassar, mas quando você me convidou, deixa eu marcar aqui. Quando você me convidou para a aula, eu penso que nesses tempos de pandemia, né, ficar com, como eu falei, já não gosto muito de conversar com o computador, né? Então é uma oportunidade de trocar ideias e preparei esse momento de conversa nesse sentido, para que a gente possa trocar. Eu não conheço bem o perfil de todos os alunos, você me passou um pouco, aliás, alunos não, todos os estudantes. Então, a ideia é fazermos uma troca e eu já vou fazer uma consulta, se vocês me permitirem, aí no bate-papo, colocar um link, deixa eu ver se ele copiou aqui, para a gente começar, de certa forma, a apresentação e eu saber com quem estou falando, né? Porque eu acho que é importante, até para adequar um pouco a fala, vocês também fiquem bem à vontade para interromper, para perguntar, se eu não conseguir ver no chat o que vocês estão perguntando. Então, falem, enfim, eu espero que seja um momento realmente de troca. Deixa eu só pegar aqui de novo o link. A gente tem um perfil aqui de alunos de 2 programas de mestrado, principalmente, de 2 programas de pós-graduação, mestrado profissional, do Instituto de Bioquímica Médica, que ele é bem multidisciplinar mesmo, e o doutorado, mestrado e doutorado acadêmico, que é um pouquinho menos multidisciplinar, mas também é multidisciplinar. A gente tem aqui um público que vai realmente de farmacêuticos, biomédicos, até advogados, como eu mencionei, né? A gente tem um engenheiro, tem um público bem diversificado mesmo. Aí, se alguém quiser comentar aqui, falar, né, qual é a sua formação, pode também comentar aqui para a doutora Islândia. Bom, como o Danilo colocou, vocês fiquem à vontade, mas eu queria fazer um primeiro inquérito para a gente entrar no tema que você me convidou. E aí eu queria que vocês entrassem nesse link e respondessem primeiro a essa pergunta que tem aí. Não se preocupem, porque não há identificação. Todos conseguiram acessar o link? Não ative question for this presentation. Você clica, Alexandre, então deixa eu olhar de novo. Para mim também aparece isso. Deixa eu copiar de novo aqui. Porque o QR Code... Pronto, abri de novo. Vamos ver se eu consigo dessa vez. Copiar aqui.
Ah, já sei. Tentar, senão eu passo para a segunda fase. Conseguiu gerar outro link? Estou gerando outro link aqui. Eu testei aqui no meu computador, mas pode ser que, como eu estou usando o aplicativo no computador, ó, não. Não foi. Será que precisa de um aplicativo para poder Não, abrir? não. Não, não. Acho que aqui, acho que já vai. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Engraçado, a primeira, a parte da apresentação, 7 dias. Ok. Ele está como se eu não tivesse questão aqui, mas eu tenho a questão. De novo. Pronto, salvou. Deixa eu ver agora. Perfeito. Copiar link. Vou testar aqui. Se não colocar... Agora. Pronto, vamos à última vez. Pronto. Foi, acho que foi. Esse último link, então, o que eu vou pedir é que vocês podem colocar 2 palavras que possam responder a essa questão, pensando, né, que o tema de hoje é a pandemia. Então, a gente vai estar tratando disso, e aí vocês podem colocar 2 palavras que possam representar esse momento. Quando todos vocês me responderem, a nuvem vai mostrando aí o que vai aparecendo. Bom, a nuvem já falou um pouco, né? Como tem sido essa, de certa forma, pandemia em nossas vidas. Não sei se vocês estão observando, se todos já estão vendo aí, mas no centro da nuvem, né, a ansiedade, vocês foram colocando, mas ela sempre ficou central. E isso, de certa forma, mostra, né, o que o grupo tá colocando nesse momento. Tem outras palavras que vão aparecer ligadas a ela, tem algumas palavras ainda, eu não vou dizer positivo nem negativo, né, mas com emoções que são menos adoecedoras, como sentir amor, como esperança, reflexão, cuidado, né? Mas a maioria dos nossos sentimentos, o que a gente está sentindo, ela corresponde exatamente a esse momento, né, que a gente está vivendo no país. E seria estranho, inclusive, se vocês estivessem sentindo outra coisa, né? Porque nesse momento a gente tem dito, né, o grupo da saúde mental tem trabalhado muito, né, com essa perspectiva, e a gente que trabalha, de certa forma, com as práticas integrativas,
que esse é um momento realmente que necessita de algumas intervenções diferentes, dado esse contexto de adoecimento que a gente está vivendo. E aproveitando isso, né, eu quero convidar vocês também para a gente pensar nessa perspectiva que vocês colocaram, o que é que a gente tem, de certa forma, tido como possibilidades de estar realizando alguma coisa nesse contexto, né? Quais são as contribuições ou que estratégias a gente tem tido acesso, né, para que a gente possa estar lidando com essas questões. Então, é um pouco esse diálogo, né, e eu vou estar falando de que lugar, do Observa Pix, mas de alguém também que tem realizado algumas pesquisas e reflexões nesse período, e a gente não pode ter essa conversa sem estar falando exatamente no contexto que a gente está vivendo, né, de que fase a gente está passando, independente. Aí, como eu disse, eu não conheço o grupo, né, qual a perspectiva ideológica e política que o grupo tem, mas tem questões que, independente disso, se a gente estiver vivendo nesse país, e se estiver ancorado um pouquinho na terra, né, os efeitos no meio ambiente e nas vidas de todas as pessoas que estão aqui, com certeza ele está acontecendo, né? E dentro desse contexto, levando em conta também que país é esse, eu hoje de manhã falava com alguém do Rio de Janeiro, eu morei no Rio em 2002, quando eu fui fazer o mestrado. Eu morei em Jardim América, e aí eu costumava dizer que, como eu estava lá na ENSP, né, e tinha em 2002 o acesso à cota e a todas as questões de desigualdade que a gente sabe, apesar de ter saído aqui também de uma situação, porque eu não sou a classe média alta, ao contrário, né, filha de agricultor, mas enfim, eu já vivi no Rio de Janeiro algumas questões que eu não tinha vivido em Recife, e eu falo que foi uma experiência para mim muito importante de vida, né? Porque me fez ver algumas questões que, por exemplo, para mim fica claro hoje o contexto que a gente vive, porque a história, né, ela foi, de certa forma, se transformando ao longo do tempo, foi se agravando, mas ela tem, né, uma construção já bem antiga. Então, foi 2002, né? São quase 20 anos, e, e eu sei, de certa forma, né, quais são os desafios cotidianos de quem mora do lado de cá, né, do condomínio, né, de quais são os desafios que tem que ter no dia a dia. Então, colocar nesse desafio uma pandemia no contexto carioca, né, dependendo de onde vocês moram, eu sei que é desafiante. E naquele tempo, quando eu estive no Rio, eu trabalhei com a perspectiva, já no mestrado, de analisar a oferta de práticas integrativas nos serviços de saúde. O que me chamava a atenção era que o Rio de Janeiro era um dos poucos municípios no país que, em 1989, implantou uma política de práticas integrativas, naquele tempo chamava de medicina alternativa ou medicina natural. E eu saí daqui porque eu queria estudar como era que o serviço público, não existia a política de práticas integrativas, ela só veio acontecer em 2006, como era que no serviço público isso estava acontecendo, o que é isso, né? E quando eu olhei a oferta, o serviço público oferecia naquele tempo homeopatia, massagem, práticas corporais, yoga, fitoterapia. E depois de analisar toda a oferta no município, eu fiquei com um tempo trabalhando e pesquisando as fichas da coordenação municipal, que naquela época era tudo manual, então eu tive que catalogar ficha por ficha de todos os atendimentos. Acho que foi um dos primeiros bancos naquele tempo que a Cristina Barros teve acesso, para a gente descrever toda a população que tem acesso. Eu vou chegar para hoje, tá, Danilo? Mas para chegar para hoje eu vou passar pelo ontem. Tranquilo. E naquele momento, quando a gente fez aquele levantamento, eu escolhi a AP, né, a área programática 3.1, que é ali Ramos, Penha, e fui fazer uma observação participante nessas unidades.
né? Eu acordava cedo para participar das práticas corporais oferecidas ali na Avenida Brasil, tinha um território que era baldio e o pessoal da secretaria fazia lá, eu acompanhava os atendimentos em todas as unidades daquela região que oferecia, e o que mais me chamava a atenção naquele momento, porque eu discutia naquele tempo a questão do acesso. Os professores da ENSP, como não existia política, eles diziam que eu não devia nem ter feito mestrado sobre esse assunto. Eu devia ter feito uma especialização, porque essa história de medicina alternativa, tipo assim, é coisa da sua cabeça, né, Islândia? Que viagem é essa que você está fazendo? Então, naquele tempo, era a menina das alternativas, nada a ver estudar isso em saúde pública. E a minha defesa era, se existe um sistema, né, se existe um município oferecendo, eu quero entender, eu já estudava isso um pouco aqui, mas eu quero entender o que está acontecendo e por que as pessoas estão fazendo isso. E o que me chamava a atenção naquele momento era que as pessoas que estavam recebendo esse atendimento e esse cuidado eram as pessoas que realmente estavam em situação de vulnerabilidade muito grande. Então, escutei muitas conversas do tipo, eu não dormi de noite e vim hoje para a massagem porque foi a noite de tiroteio ontem. Enfim, todas essas questões que quem mora, né, em áreas de risco de violência vive, né, o estado de tensão. Então, eles recebiam auriculoterapia, eles faziam práticas corporais, e aquilo me surpreendeu muito quando eu fui analisar todas as fichas, né, porque eu estive acompanhando por 6 meses essas unidades, era que o maior número de atendimentos eles estavam muito mais ligados ao sofrimento. Naquela época eu usei uma categoria que o Vala costumava ouvir. O Vala é um professor da ENSP que já partiu, mas trabalha com essa perspectiva de sofrimento, que ele chama de sofrimento difuso. O sofrimento difuso ele não é um transtorno mental, mas é um sofrimento que você não sabe explicar. Você não precisa você não vai ter um diagnóstico sobre isso, mas é um aglomerado de questões que estão ligadas ao território, ao sofrimento. E ele fez esse conceito a partir do contato dele com as populações de vulnerabilidade ali em cerca da Fiocruz e Manguinhos. E, naquele momento, coube muito utilizar na minha dissertação. Já estou dando várias dicas de metodologias aí, né? Fazer um recorte conceitual que caberia, naquele momento, de discutir, que era essa perspectiva do uso dessas práticas por cuidado e por sofrimento difuso. Então, por que eu estou partindo disso? No momento em que você tem uma população como a nossa, né? Você não tem aqui uma representatividade estatística, mas é inegável, em tempos de pandemia, no qual a gente tem um sofrimento, e esse sofrimento ele tem várias perspectivas, porque cada um está vivendo de um lugar e de um modo, a depender da sua inserção social, usar medicamentos ele é insuficiente, né? O campo da saúde mental fez um levantamento, e tem até um estudo da USP recente mostrando o incremento no consumo de psicotrópicos, né, em mais de 20% depois do início da pandemia. Isso mostra, de certa forma, esse sofrimento, e aí o pesquisador estava colocando, mostra também que a gente ainda está acordado, então essa ideia que as pessoas viraram zumbi que estão dormindo é uma falácia, elas estão só sendo medicalizadas, né, para passar por esse processo. Então, saber que isso também é insuficiente e que muitas vezes a gente precisa de outras estratégias para lidar com esse tipo de sofrimento. Então, é um pouco a partir dessa construção que a gente já tem de algumas pesquisas que foram realizadas antes, que aí eu vou puxar aqui engenheiros e farmacêuticos, né, para outra perspectiva dessa ideia do cuidado, que é o cuidado não só como um problema ou uma patologia, né, biomédica, mas que ela pode estar ligada a outras questões que essas práticas, né, elas vão dialogar, que são em torno do que eu posso falar aqui da perspectiva de cuidado, né? E aí, quando eu falo de cuidado, eu falo do indivíduo como um todo. Não dá para falar de cabeça, tronco e membros e de coisas como se fosse água e óleo, né? Essas coisas não estão separadas. A perspectiva dentro dessas outras teorias de cuidado
é que para você estar bem, você tem que estar bem com o outro, você tem que estar bem no teu território e você tem que estar bem na sua estrutura mental. Não é possível, né, que você esteja se sentindo bem sem que essas questões estejam resolvidas, né? Elas passam pela perspectiva, de certa forma, hoje o que a gente tem no Brasil, de outras racionalidades, como a chinesa, a homeopática, elas passam por uma perspectiva que não há uma diferença, ou não há uma distinção do ser humano e sua cultura, né? Ou de saúde e cultura. Isso está tudo muito junto, né? Está tudo muito misturado, e isso já é um rompimento, de certa forma, para o que comumente a gente costuma fazer, né? Que é uma perspectiva de poder ou de achar que, por exemplo, uma simples dor de cabeça ela está separada de todo o meu contexto, né? E aí o dipirona resolve, né? Então, essas perspectivas elas passam primeiro por esse pressuposto que não há divisão. E a gente teve uma outra experiência que eu queria compartilhar com vocês. Eu não vou passar o documentário, mas eu queria que vocês focassem, de certa forma, nessa outra perspectiva, né, para a gente poder aprofundar um pouco mais sobre as PICs, e que é uma perspectiva também da saúde indígena. Eu vou só passar vou passar o trailer aqui para vocês. Eu queria saber se está todo mundo me ouvindo, se está tudo bem até agora. Sim, todo mundo ouvindo. Pronto. E agora estão vendo minha tela aqui? Sim, também. Pronto. Então, agora o som. Ok? Dá para ouvir, sim. Ok. Bom, pessoal, queria falar um pouco da cultura Guarani Kaiowá. Queria falar dos mais velhos, dos seus conhecimentos, das suas rezas, dos seus saberes sobre os remédios tradicionais. Pero siempre hay por oído o se por. Por ejemplo, sepultura hay por. Que se será kuna mutino. O a continuar. Que se me de provecho. A cosa vai de provecho. O a cosa o se engara y de provecho entero por apellido. A saúde é muito regida pelos rezadores, né, pelos detentores de conhecimento tradicionais, que eles chamam de Nyanderu, os homens, e Yandeci, as mulheres. Não existe uma separação entre natureza e cultura, né, ou entre sociedade e natureza. Então, a pessoa, para ter saúde, ela tem que estar bem cuidada, a relação dela com as outras pessoas, a relação dela com o ambiente de vida, de uma forma mais geral que ela vive, a relação que ela mantém com os garas, os pecojaras, que são figuras, seres espirituais ou deuses, né, que estão dispostos em vários campos, em vários patamares, em vários níveis da existência, com os quais o desenvolvimento da vida humana Kaiowá depende. Para nós ficou triste. Também a nossa natureza, origem, acabaram tudo. A nossa remédio, origem, terminaram. Esse aqui é o santo remédio. Esse aqui tomou, esse aqui, a mulher ganha neném, dá aquela dor na barriga, né? E esse aqui não deixa mais, esse aqui corta. A casca do jacaré é remédio para nós. Daqui é sucupira, né? Cunhá, muito racu, quando as mulheres muito taradas. Maino.
fazem para continuar a fazer a reza e a medicina tradicional em um ambiente aqui muito degradado. Então, essa forma de desenvolvimento colocada aqui do agronegócio, ela coloca o índio como peso, né? Fica parecendo que o problema é o índio, e não o modelo que se tem construído do agronegócio, né? Que é o lucro para alguns. O principal é que nós tenhamos uma retomada de um equilíbrio que foi perdido por conta desse processo absolutamente violento de interação com a sociedade não indígena. A igreja prega uma coisa, a escola prega outra e a sua família prega uma coisa totalmente diferente e você se perde. A juventude se perde nesse contexto, ela perde o rumo e aí muitas vezes acaba perdendo a sua própria vida através do suicídio. A gente não é diferente do que as pessoas acreditam ser. A gente é igual, a gente tem sentimentos, temos sonhos, temos nem pior, a gente é um povo diferente, de uma cultura diferente, de um sonho diferente. E respeitando nossa especificidade, a gente sonha em fazer parte da sociedade para enriquecer o conhecimento e a cultura do povo brasileiro. Bom, eu quis trazer isso para vocês, né? Porque ainda estamos no contexto agora eu acho que estamos mais próximo dessa realidade dos guaranis, de estar isolado do resto do mundo, né? De estar vivendo uma situação bastante difícil, só que diferente dos guaranis, a gente não tem, né, esse conhecimento ou essa possibilidade ainda de entender as coisas ou de cuidar, tendo a perspectiva desse todo, né, de como é que está tudo junto e misturado. Você me disse que tem um engenheiro por aqui, né, tem pessoas da física, das biomédicas, e aí eu queria fazer uma pergunta a vocês. Tá? Se você tivesse que desenhar para mim o meio ambiente, quais seriam as figuras que estariam nele? Quem pode me responder essa pergunta? Fica 3 imagens aí. Alguém pode me responder essa questão? Vamos lá, alguém aí? Tem alguém aí? Meio ambiente? Oi. Eu estou aqui. As ideias. Meio ambiente, eu diria animais, plantas, árvores e o ser humano. Ela já pegou a cola. Quem é que falou aí? Fui eu. Eu pensaria nas florestas. Meu nome é Rosidei. Então, pensei no ser humano e pensei na água. Alguém já viu essa figurinha aqui do ciclo da água? Várias vezes. Várias vezes. E o que é que está faltando aí no ciclo da água? O que é que vocês acham? Acho que as pessoas, né? Boa tarde. Os animais, as pessoas, pelo menos que eu estou vendo aqui. Mas algum de nós, algum dia, nos colocamos, ou nos vimos, ou aprendemos que a gente está dentro desse ciclo? Não, sempre os aspectos da natureza. Nunca com o ser humano. É como se a gente... Quem é que está falando? Porque aí quando eu é o Fábio. Fábio, então, Fábio, quando a gente aprendeu lá isso, eu não vou dizer a sério que eu não lembro mais,
Mas, assim, a sensação que você tem, para mim, que ficou naquele momento, é que eu não faço parte do ciclo da água. Não sei para você, mas eu Não, nunca me vi, exatamente. né? Então, a água que está no rio não é a água que entra em mim. É uma outra água. Não sei de onde vem a água, mas é outra água, né? E eu costumo usar essa figura porque foi a primeira figura que, para mim, foi mais concreto dentro do que hoje a gente chama, né, do nosso conhecimento básico de química e de física, que ficou mais claro para mim de como a gente vê tudo separado, porque a gente aprendeu separado desde o início, né, que a água que está no rio, a água que está no mar, é como se fosse uma coisa que não faz parte de nós, né? Ela não está dentro, ela só está fora. Então, se ela está só fora, eu não tenho nenhuma responsabilidade com essa água. Vocês estão acompanhando? Sim. Diferente do indígena, que ele vê o todo, sempre o todo, né? Eu tenho o prazer de trabalhar com o povo indígena Guarani do estado do Rio de Janeiro. Eu sou da Secretaria de Estado de Educação e ganhei o presente de aprender, porque quando eu recebi o presente eu fiquei mais perdida do que tudo, de como trabalhar com o povo indígena, e eles são assim, encantadores, porque a visão que eles têm de mundo, o respeito que eles têm pela natureza, o respeito que eles têm por eles é algo que a gente está muito deficiente, mas a gente tem que aprender muito com esse povo, muito, porque é algo fantástico, como eles conseguem fazer a relação da importância desse todo. Nós somos o todo, eles não separam nada, né? Eu vi uma vez, nós estamos num encontro em Florianópolis, e tinha um indígena que era da etnia, ai meu Deus, Terena, e ele queria levar uma pedra do lugar porque ele guarda como recordação, e eu vi que ele estava falando algumas coisas, e eu perguntei, né? Eu falei, desculpa, é curiosidade, o que você tanto fala antes de pegar essa pedra? Ele estava pedindo licença porque ele ia tirar algo de um outro lugar, porque ele ia tirar aquela pedra de Florianópolis e ia levar com ele para São Paulo. E ele não tinha o direito de fazer isso. Então, ele estava conversando que ele queria levar aquela pedra lá, com o ritual que ele tinha. Eu achei aquilo tão encantador. E, assim, para a gente, uma pedra. Mas para ele tem todo um outro significado, uma outra relação. Então, assim, é muito aprendizado ali. Nossa. Então, tem uma pesquisadora também aí do Rio de Janeiro, chamada Madel Luz, que chama essa perspectiva, né, esse outro olhar. Ela não trabalha com os saberes indígenas, mas trabalhou com outros. Ela chama de sistemas complexos, ou sistemas médicos complexos. Ou seja, é só uma outra forma, uma outra racionalidade, que Weber usou essa perspectiva de racionalidade, de pensar e ser sobre o mundo. Não é certo, não é errado. Eu não estou dizendo aqui que o sistema que a gente aprendeu, que o ciclo da água é errado. É só uma outra forma de olhar. Então, meu convite a vocês é que existem, mudar aquela direção da água, é dizer, né, que essa forma que a gente aprendeu é uma forma, mas existem outras perspectivas e olhares hoje sobre a vida e sobre o mundo, né, que a ciência também está olhando, né? Existem outras perspectivas de ser e estar que a gente está prestando atenção. E mais comumente a gente está fazendo isso no Sistema Único de Saúde, né? Quando a gente implantou a Política Nacional de Práticas Integrativas, que tem a perspectiva de olhar e ver o mundo sobre outras racionalidades. Então, aquele ciclo, né? Eu posso estar falando aqui, por exemplo, em água, mas essa perspectiva de também uma vitalidade, né? Que o corpo, eu tenho o sistema biológico, eu tenho um sistema químico, mas além do sistema químico e biológico, eu tenho também uma outra perspectiva, né, que seria essa perspectiva que algumas culturas chamam de vitalidade ou vitalismo, que hoje perpassa sobre essas outras formas de ver e viver o mundo. Então, em momentos de pandemia como esse, essas outras formas de ver, né, de pensar a vida, ela tem, de certa forma, estimulado algumas práticas, algumas visões sobre qual seria a melhor forma de cuidar das pessoas nesse momento, né? E, nesse momento, a melhor forma de cuidar seria olhar o todo, inclusive sobre essa perspectiva de que, para a gente cuidar, a gente vai ter que cuidar do meio ambiente. E aí, cuidar do meio ambiente não é cuidar da natureza como se fosse só cuidar da natureza,
mas essa perspectiva de cuidar da natureza é também cuidar dos territórios. Como é que a gente está olhando para essa perspectiva de olhar o nosso território, onde a gente mora, como a gente se alimenta, o que é que tem nesse processo, né? O que é possível, dentro dessas racionalidades, a gente mudar a forma de ser e estar no mundo. Então, são mudanças, eu diria, muito mais profundas, né, que estão sendo discutidas e repensadas, né? Nessas outras culturas, essa perspectiva de ser e estar no mundo, ela vai dialogar com os próprios elementos mesmo da Terra. Por exemplo, para a medicina chinesa, esse ciclo que eu estou mostrando a vocês tem todo o sentido de criação, ou seja, o ser humano ele é composto, né, fisicamente por os 5 elementos. Esses 5 elementos eles têm uma perspectiva a depender de como é a conjunção em cada ser humano. Ele pode estar mais ou menos equilibrado, né? Daí que vem o todo e a criação. Então, nós seríamos só um elemento, o mar da terra, e todo o tratamento e todo o cuidado ele é pautado, primeiro, para eu analisar como esses elementos estão no corpo. Gente, vocês podem interromper, viu? Se vocês assim, essa professora fumou e está viajando, aí vocês perguntam, porque eu nem fumo, nem estou viajando, mas é isso, é uma outra forma de ver e olhar o mundo, né? Se a gente aprendeu aqui na nossa estrutura biomédica essa ideia de cabeça, tronco e membros, né? Que a gente dividiu em partes, que a gente aprendeu lá os mecanismos farmacológicos. Aqui é uma outra forma de olhar, né? Todos os mecanismos eles vão estar ligados nessa estrutura. Primeiro, que não há separação entre o homem e o meio ambiente. Então, é como se, por exemplo, essa própria integração agora que a gente está vivendo das pandemias, ela faz parte do desequilíbrio que está na Terra, mas que também está em nós, né? É um todo. E as intervenções nesse sentido, elas partem também para pensar esse ser humano como um todo. Então, em relação à pandemia, a gente tem realizado algumas investigações e pesquisa nesse sentido. Aí está o link também para o observatório, que vocês vão poder observar um pouco essa página. E no que se refere à Covid, a gente criou, inclusive, uma página especial para saber como, nesse momento de pandemia, essas políticas, essas formas de ver o mundo estão fazendo esse enfrentamento. A gente teve uma pesquisa feita por Luiz Sickler, que alguns de vocês, não sei se receberam, quer saber o que as pessoas estão usando. Brevemente a gente vai estar divulgando isso. E a gente fez uma coleçãozinha e uma difusão de informações, pegando as experiências que já existiam e o que era que as pessoas estavam fazendo. Por exemplo, essa política que tinha aí no Rio de Janeiro, o que foi oferecido, o que é que as pessoas estão fazendo à distância. Mas também fizemos um levantamento de quais dessas práticas as pessoas poderiam estar fazendo em casa, que foi esse catálogo que vocês estão vendo aí, por exemplo, de aromaterapia. Quais seriam, mas não se adequando, não se limitando só a essa perspectiva de óleo essencial, que aí para hoje, como eu falei, temos sempre um contexto. Essas práticas, muitas práticas tradicionais, inclusive aprendidas com os indígenas ou de outras culturas, elas hoje também estão no mundo capitalista. Então, existe hoje um mercado muito forte, no qual a gente precisa sempre levar em conta e ter cuidado, né? Quem trabalha, como alguns de vocês, né, na área de administração ou vê o mercado, ou os próprios farmacêuticos, sabe que a indústria farmacêutica ela tem expertise em criar novos mercados, né, e de fazer novas produções. E não seria diferente hoje com o que a gente chama de práticas integrativas, mas há também uma grande discussão, inclusive, sobre esse termo, porque tudo hoje que não está na biomedicina é colocado como prática integrativa, haja vista a discussão do óxido de cloro e da ozonioterapia. Até dentro do próprio campo hoje, do que a gente está chamando de práticas integrativas, isso não há consenso, se a ozonioterapia é ou não uma prática integrativa, mas ela está lá na política por outras questões. Então, nesse momento de pandemia, a gente fez esse levantamento, e o que nos chamou a atenção
é que grande parte da população, de certa forma, já usa. Agora, você diz assim, vocês estão medindo os efeitos disso, não totalmente pelo próprio processo de pandemia, a gente não tem conseguido fazer entrevistas como a gente gostaria, né, e fazer acompanhamento. Mas as pessoas, de certa forma, começaram a lançar mão de alguns conhecimentos que elas tinham, né? O uso de chás, da apiterapia, que está ligado ao uso do própolis, do mel, o uso de alguma terapia floral, tudo que as pessoas pudessem fazer pelo seu autocuidado, que de certa forma já conhecia. E aí o que foi que a gente fez no observatório? Começamos a sistematizar e analisar um pouco essas informações para fornecer a possibilidade dessas pessoas, de certa forma, terem acesso a uma informação que já tinha passado por uma crítica, né? Então, ficou muito claro também que, apesar, a gente já tem uma população que gosta muito de se medicalizar, mas, de certa forma, também tem uma parte da população que já está aberta, né, a lançar mão de outras estratégias de cuidado. É premente, por exemplo, o uso hoje da meditação, e não é à toa, como eu falei, diante desse contexto que a gente tem, né? E aí a meditação tem duas linhas. Tem a linha da meditação, que aí tem um mercado fortíssimo em cima disso, que é aquela ideia da visualização e da desterritorialização do indivíduo. Então, uma forma de meditar, que aí alguns, inclusive, colocam isso, não é uma forma de meditar fora do território, né, no qual você vai dizer que tudo está no seu controle, que aí basta você pensar e que tudo vai ser resolvido, e uma meditação que mostra que, na verdade, é uma forma de você fazer uma introspecção para que você possa reconhecer o que te causa sofrimento, para que você possa acolher esse sofrimento e fazer a superação. Está muito mais ligado, por exemplo, a uma perspectiva do taoísmo e que se conecta com a medicina tradicional chinesa. E todas essas práticas, de certa forma, não estão ainda conectadas com o nosso sistema médico complexo, que seria da medicina indígena, né? Porque após colonização, agora que, de certa forma, a gente está tendo, a pandemia também estimulou a proximidade com esses, eu acho, de forma geral, sensibilizando a esses conhecimentos. Então, a gente teve ainda, nesse processo, vários municípios e serviços que ofereceram o autocuidado. Essa foto que vocês estão vendo é de Natal, ainda no início da pandemia, né? A coisa ainda não tinha se agravado, o pessoal fazendo o uso do óleo. E aí, do outro lado, vocês estão vendo um processo que aumentou muito nesses tempos, foi a terapia comunitária integrativa, que se trata de rodas de conversa e de apoio de autocuidado. Começou em Fortaleza esse projeto, mas que se apoia na perspectiva que um pode ajudar o outro e apoiar o outro sofrimento. Ele não vai dar um remédio, mas ele vai apoiar o teu, vai te escutar e vai ser um apoio, né, coletivo, para que esse grupo possa junto buscar meios ou mecanismos de estabelecer esse autocuidado. Então, isso aconteceu bastante, né, e tem acontecido as redes de cuidado e solidariedade. Recentemente, a gente fez até um encarte específico sobre isso, mostrando essa possibilidade, essa capacidade que a gente tem de resiliência, né, de construir essas outras formas. Além desse processo, né, teve um apoio aos profissionais de saúde também, que essas práticas contribuíram, de certa forma, para dar um suporte àqueles que estão na linha de frente. Aqui em Pernambuco, vocês estão vendo aí a Rede Cuidar, a gente fez muito esse suporte. Já apresentar a vocês aí no Sudeste, o Rio Grande do Sul, que apesar de estar lá no Rio Grande do Sul, essa rede, né, e mais ligado à região sul, ela também está atendendo outras áreas do país e está fazendo um suporte a quem está na frente dos serviços, né, fora do Rio Grande do Sul, em São Paulo. A gente teve vários treinamentos, inclusive para os farmacêuticos, né, em relação à homeopatia, e geramos várias discussões sobre essa perspectiva de como essas outras racionalidades que visam começar a desconstruir essa perspectiva do separado, elas são importantes para a gente repensar, né, a nossa estadia aqui nesse planeta, de que forma
a gente está caminhando, quais são... entender que isso é uma construção social. Eu acho que isso é o que eu queria deixar para vocês. Tudo que a gente tem, ela não é uma construção dada, né? Ela é uma construção social e, por ser construção social, ela pode ser reconstruída ou desconstruída, né, a partir de outras perspectivas que tragam formas mais saudáveis, né, de lidar com a vida. Isso são construções, né? Porque parece que quando a gente aprende que, por exemplo, o ciclo da água é um ciclo fora e não dentro, que a água do rio nunca passou por mim, eu nunca vou beber aquela água imunda, né? Imagina a gente que tem o Capibaribe e o Beberibe aqui, que parece 2 esgotos. Para pensar na perspectiva que aquela água um dia vai se evaporar, vai se transformar em chuva, e que um dia eu vou beber, é cruel, né? Mas é real. Inclusive dentro da própria perspectiva que a gente tem hoje, dos conhecimentos que a gente tem. Então, discutir hoje a contribuição em meio de uma pandemia dessas práticas, né, é a perspectiva que a gente vai precisar voltar a repensar a gente, cuidar da gente, cuidar de si, mas também começar a pensar que para a gente fazer isso, a gente vai ter que quebrar esse abismo, né, entre a gente e entre essa perspectiva de estar na Terra, né? Então, é uma discussão que a gente tem feito, e para a gente retomar essa ideia do cuidado, e aí pensando no desafio que a gente tem pela frente, né, de como, por exemplo, vocês que estão aí próximo, moram no Rio, uma cidade tão linda, né, tão maravilhosa e, ao mesmo tempo, tão fora, né, e tão doente, né? Como é que a gente vai pensar essa forma de estar e de ser numa cidade que tem uma natureza tão linda, e de como essa beleza ela pode estabelecer um mecanismo de novo desse cuidado. Então, toda a discussão que a gente tem feito em cima das práticas, ela parte por essa ideia, né, que a gente precisa quebrar esse abismo e fazer novas pontes de cuidado e de ser e de estar nessa terra, né? Eu só trouxe isso aqui para fazer uma propaganda para vocês da Frente pela Vida, né, que a Abrasco tem levado à tona várias discussões nesse momento de pandemia. Amanhã a gente vai ter uma discussão sobre as PICs no Sistema de Saúde das Américas, fazendo parte dessa rede internacional, e vai ter um lançamento de um livro, vai ficar também de acesso aberto, gratuito, onde a gente vai estar discutindo como em cada país das Américas, a gente vai ter mais de 14 países, a gente está discutindo essas políticas de saúde, as que a gente está chamando de políticas de cuidado, de como isso pode articular dentro dos sistemas de saúde, para começar a construir pontes, tanto com os saberes tradicionais, né, como é que hoje o que a gente construiu de biomedicina, né, que a gente vai jogar fora, mas que a gente possa trazê-la para uma discussão mais ampliada dessa ideia de cuidado, dessa ideia de território e de respeito a essa diversidade, né, para cuidar da saúde. A saúde ela não pode estar fora dessa perspectiva como um todo. E quando eu fiz essa rima, né, foi o ano passado, a gente tinha 180 mil mortos, e eu achava que a gente não ia passar nem tão cedo disso, né? Então a gente teve um aceleramento muito grande e esse contato maior com essa perspectiva de finitude, e eu acho que também é nesses momentos que a gente vai repensar a finitude e esse ser estar aqui, que também é uma oportunidade da gente pensar em refazer os nossos pactos com a nossa vida, com essa ideia de construir uma nova forma de lidar, e as práticas, né, que repensam essa forma de cuidado, de emoção, de contato, de apoio, elas são importantes para a gente estar pensando isso. Danilo, como você disse, contribuições na pandemia, eu fiz uma discussão mais geral, mas eu tenho um material que eu posso passar para quem quiser aprofundar, por exemplo, os textos de Madel, o link do Observa Pix. A gente tem muito material sobre as práticas integrativas, sobre o que é racionalidade médica, como esses conceitos se articulam, né? Toda vez que você faz uma escolha, você deixa um monte de coisa de lado, e como eu
não conhecia o público, eu quis fazer uma discussão mais geral, mas deixo aí tanto o link e também posso passar para você o material acerca dessa discussão sobre o que é essas racionalidades e como a gente tem discutido no campo das práticas integrativas. O Alexandre estava colocando aí, né, do vizinho Esbanja Água. Eu acho que, de novo, essa ideia da desterritorialização, né, que a gente trata, ou seja, como é que a gente não... É como se o outro fosse o outro e também não fizesse parte. Eu costumo fazer uma brincadeira, nem ia fazer com vocês, que eu não conheço o grupo, mas não, vou fazer não. Vou deixar, ver se alguém tem uma pergunta e aí eu faço no final. Bem, ótimo, maravilha. Mas se você quiser, pode fazer a brincadeira. Acho que o pessoal não vai achar ruim. Eu vou fazer com o Alexandre, mais que ele está participando aí, Alexandre, mas vou deixar se tem alguma pergunta e tal, e vou trazendo algumas exposições. Bem, eu vou abrir aqui os trabalhos, então, adorei a apresentação, doutora Islândia, foi um prazer. E para puxar, né, eu acho que a discussão sobre a visão do holístico, da visão biomédica ocidental versus holístico, é algo que eu acho muito interessante. E você trouxe aqui, inicialmente, aquela primeira pesquisazinha onde a ansiedade já deu bem destacado, né, ali como principal. Aí você falou também sobre o sofrimento difuso. E não sei se você conhece, eu imagino que você já deva ter lido um pouco sobre Lieban, de 1977, que ele traz um conceito de enfermidades relacionadas a classificações culturais das adversidades. E, muitas vezes, ele relaciona isso que 1/5 da população, quando ia se tratar, aliás, né, procurar um atendimento em termos de saúde, experimentavam sintomas e incapacidades que não tinham relação com alguma enfermidade médica diagnosticável que pudesse explicá-la, né? E aí já Heslow, em 1993, ele fala o seguinte, né, que as funções vitais da pessoa poderiam ser melhores mesmo que nenhuma enfermidade seja identificada. E aí ele relaciona isso com o carro, né, com o automóvel, em que um automóvel você tem que fazer a revisão dele sempre. Não é porque você não tem nada que possa identificar ali como um problema no automóvel que ele não precise de um ajuste. Por isso você tem as revisões, né, de 10 mil, 20 mil, 50 mil, e muda muitas vezes. Você tem que trabalhar de uma forma preventiva. Aí isso tudo eu acho que está muito na questão do holístico, né? Realmente. E aí, para finalizar essa questão do holístico, um conceito de saúde holística que eu gosto fala que ela amplia o enfoque da medicina moderna sobre sintomas da enfermidade para incluir outros âmbitos relacionados à saúde, como a nutrição, as influências ambientais, as relações interpessoais e o bem-estar psicológico e espiritual. E aí você trouxe, né, a questão das influências ambientais. Quem vive melhor, quem tem mais qualidade de vida, é quem tem uma vegetação perto de casa, um ambiente com saneamento básico, ou quem vive numa condição precária. E aí você tem toda a questão da qualidade de vida, do bem-estar social. E hoje a gente também tem uma discussão que está sendo falada sobre a quarta onda de Covid, que a quarta onda epidemiológica é a psicossocial, que vai durar décadas, né? E então você tem essa questão das influências e ambientais, interpessoais, psicológicas. Qual o impacto de ficar nesse isolamento também tanto tempo, embora o isolamento seja necessário, e todas as mudanças que estão tendo em função do isolamento? Por exemplo, na questão do saneamento, da qualidade de vida, Manaus teve muito caso de Covid também por falta de saneamento básico. A Amazônia não tem saneamento básico. Você mencionou aí também do lado, né, os rios contaminados, e isso tudo é um problema que a gente vê e que amplia o problema da saúde de fato, né? E então esses comentários que eu iria fazer. E tem um último sobre a Nurit Ben-Susan. Não sei se você conhece a Nurit, que é uma pesquisadora ela coordena o Instituto Socioambiental, o ISA. Não sei se você conhece, que é uma ONG bem famosa. ISA eu conheço, mas ela não. E aí, numa conversa que a gente estava tendo, ela falando que é o seguinte, que a gente falhou no conceito de biodiversidade.
as pessoas nem relacionam biodiversidade de fato com meio ambiente mais. E aí você mostrou uma coisa que parecida, nessa questão do ciclo da água, o homem está fora. Então tem umas falhas aí ao longo do tempo em passar para a sociedade realmente o que é meio ambiente, o que é biodiversidade, né, que gera um pouco essa falta de conhecimento ainda. Mas era isso aí que eu tinha para comentar. Vou ter perguntas para fazer se tiver tempo, mas eu vou abrir aí para você comentar o que quiser e para os demais perguntarem. Eu quero o nome do autor, eu não conheço. É cada um que vai na sua área, a gente fica dialogando, então vai ser ótimo. Você falando aí, eu acho que Vala deve ter lido ele, né, para pensar nessa perspectiva do sofrimento difuso. E eu acho que a única conotação que eu faço ao que você traz dessa ideia, inclusive do holístico, é porque, mesmo assim, para mim ainda tem uma perspectiva muito separada das coisas, né? Porque no cerne da questão está essa ideia do holístico, como mais assim, é tudo. Não, mas é porque o tudo para essa outra cultura já não tem o tudo e o individual, é tudo muito junto e misturado, né? São expressões, é como se eu e você fosse uma expressão do tudo, mas a gente está muito dentro, não algo fora. E isso é um rompimento do ponto de vista teórico, é muito diferente e muito estranho, até para pensar nisso, né? E eu acho que é um desafio, assim, pensar sobre essa outra perspectiva. Aí a brincadeirinha, não sei se a Alexandra ainda está aí. Você está aí, Alexandre? Sim. Pronto, eu vou fazer então a pergunta aqui. Eu estou vendo aqui a foto de Ramon, aparece para mim, e quando eu vi, achei que era um ex-aluno que eu tive aqui. Vou mandar o seu xará, viu? É igualzinho. Eu até olhei assim, gente, como assim? Então, Ramon, vou aproveitar porque a foto me chamou a atenção por conta desse aluno nosso. Ele é dentista, inclusive, hoje. Eu achei que ele tivesse até está fazendo especialização, e depois vi o nome e vi que não era. Eu vou perguntar, Alexandre, você acha que nesse isolamento a possibilidade objetiva de você ter algum contato com Ramon, mesmo à distância, contato químico? Eu sou um dos engenheiros do grupo, né? Perfeito, então, perfeito. Isso, só que, assim... Use seus conhecimentos aí. Qual a possibilidade, se é que ela existe? Pelo conhecimento formal, eu diria que não, mas vamos dizer, para além disso, né, para aquela percepção, uma coisa que eventualmente a ciência às vezes tem até dificuldade de explicar, eu acho que sim. Eu quero ir para o mais básico. Você respira, Alexandre? Acho que sim. Acho que sim. Então, o mesmo ar que você respira pode dia chegar em Ramon? Certamente. Então, certamente. Se você respira o mesmo ar, em algum momento, do ponto de vista químico, vocês tiveram trocas, ou não? Sim, sim. A possibilidade existe. Certamente. Você sua? Já entendi perfeitamente a abordagem. Então, me explica, porque vindo do engenheiro, eu nunca tive essa oportunidade. Como você falaria essa mesma coisa? Como você falaria para onde vai o seu suor? Eu diria assim, em termos de engenharia, nós somos um sistema, né? Nós somos um sistema fechado dentro de um limite, né? Se a gente conseguir estabelecer um limite para não ir para o infinito, né? Mas nós somos um sistema que certamente tem um conjunto de conexões, algumas dessas você já colocou aí, né? A questão química da respiração. Então, acho que por sermos um sistema, eu não sei se eu consigo ir muito além disso. Mas você já trouxe uma outra, já vou fazer aqui uma cópia, tá? Gostei da ideia de sistema. Então, é um sistema, e é um sistema, a gente está trocando não só com o Ramon, o Alberto, né, o Rafael, a gente está fazendo essas trocas, queiramos ou não, mesmo os isolados, estamos fazendo uma troca, né, com os animais,
E aí, por exemplo, a gente não tem ainda a possibilidade, eu costumo dizer o seguinte, se você pega um microscópio e você vai olhar para a Lua, provavelmente isso não vai dar certo. A mesma coisa você pegar uma luneta e olhar para o vírus. São instrumentos que são incapazes porque eles foram feitos para ver outra coisa. Então, a luneta não foi feita para olhar um vírus e ela não vai ver. Então, a nossa capacidade hoje, quem é físico aí sabe muito isso, de exploração científica, ela ainda está muito limitada. Né? É necessário que a gente crie outros instrumentos de medida, de olhar, mas a nossa prática, até o próprio empirismo hoje dessas outras culturas, já mostra que a gente tem sistemas que se conectam bastante. Então, pensando na ideia do sistema, né, eu digo que é a brincadeira a ideia do suor, porque a gente até dá conta de respirar o mesmo ar, mas quando a gente pensa que a gente se bebe e que é possível que os nossos líquidos, que são suados aqui o tempo todo, são evaporados, né? Mesmo que seja uma quantidade ínfima, mas com a acumulação, um dia eu possa ter bebido Danilo e vice-versa, eu acho que é um pouco chocante. Né? Tá acabando de beber alguém aí, viu, Danilo? Não sei quem, né? Mas é para mim, Alexandre, que faz sentido essa ideia de energia, inclusive. Para mim ficou muito mais claro. Né? Apesar de estar trabalhando com esse campo há alguns anos, eu brinco que eu era sempre ascética. Então, eu terminei entrando nessa ideia. Por exemplo, eu fiz um curso de Reiki para provar que a professora estava errada. Eu estava no curso de enfermagem, na época. Né? Vou ver que negócio é esse aqui. Então, eu sempre chegava lá para fazer, para aplicar e tentar fazer minha própria experiência também. Né? Uma das coisas que eu aprendi primeiro foi essa, né? da possibilidade de se ampliar o escopo teórico, para a gente olhar um pouco mais para as questões de território, ampliar essa ideia conceitual de também energia como uma coisa que ninguém vê, que ninguém sente, que é uma coisa muito... Né? Então, assim, colocar ela no chão, ela também pode acontecer do ponto de vista prático, e isso são os aprendizados a partir desse contato de ler, né? E de aprender com outras filosofias e formas de ver o mundo. Eu não sei, Danilo, se tem alguma pergunta aí. Como eu falei, eu queria que hoje fosse uma troca, né? Eu não sei se você lê as perguntas e aí também. Eu costumo abrir para quem quiser escrever, né? Ou abrir a câmera e fazer a pergunta. Alguém quer fazer a pergunta direto? Tá. Eu poderia fazer um comentário, professora e professor Danilo? Pode. Já que eu fui provocado, mas assim, porque primeiro parabéns à equipe, né, que trouxe a professora para tratar de um assunto que aqui de fato é muito eclético, né, mas tem muita gente de bancada, muita gente, vamos dizer assim, entre aspas, né, das ciências mais duras, né? E para mim tem sido muito importante, porque eu também venho da engenharia de computação, né, para dentro do programa de para estudar a ciência da ciência. E a gente começa a perceber, né, que aí você tem a provocação, vou falar provocação do Foucault, que é a ciência que me chocou no primeiro momento, que a ciência não é um processo de descoberta, mas é um processo de invenção, né? Que eu acho interessantíssimo, porque, de fato, tem a forma com que você olha, com que você se relaciona com o objeto, né? Então, eu acho muito bacana, e isso vai conversar com a questão da ciência cidadã, né? Dessa ciência que dialoga com o território, que dialoga com os conhecimentos profundos, né? Que normalmente a gente, no aspecto acadêmico, né? A gente acaba passando muito por cima, né? É muito difícil você entrar nesse conhecimento territorial, histórico, daquele grupo, né? Da inteligência, da sabedoria daquele grupo. Eu vi algumas imagens, né? De plantas e tudo mais, que são conhecimentos daquela região ali. É só para fazer um comentário mesmo, assim, parabenizar assim, pelo assunto está sendo trazido para o grupo, né? E agradecer a professora pelo compartilhamento, ótima toda a provocação e a condução. Obrigado. Obrigado, Alexandre. Obrigado também. Como eu falei, eu não quis aprofundar, né? Como é um grupo muito eclético, apesar de saber que tem pessoas interessadas aqui nas PICs,
mas é um pouco trazer um pouco antes, né, de onde nasce, né, esse processo de construção hoje social que a gente tem, que é colonizado, né, tem aspectos e interesses por trás disso, né, dessa ideia de uma ciência neutra, ela também é uma construção social. Isso também não quer dizer que a gente vai jogar os nossos métodos de análise fora, mas entender quais são as suas possibilidades e limites, e que o mundo também, né, ele tem a nossa capacidade empírica, ela é importante, né, de que ele pode dialogar com esses conceitos, como você diz, é uma invenção. Então, a gente inventou essa roda, isso também dá uma liberdade que a gente pode reinventar a roda. Eu acho que isso também é libertador, né, nessa possibilidade que a estrutura ela nos limita, mas a gente tem uma capacidade ainda de agência, né, usando aí as palavras de Giddens, para transformar essa estrutura. Danilo, eu te interrompi, eu converso muito também, então me dá um limite aí, viu? Sem problema. Eu ia mencionar também que você... Danilo? Oi. Ai, desculpa. Eu não quis te cortar, é a Adriana. Pode falar, Adriana. Não, depois que você falar, se eu puder entrar, aí se tiver tempo. Dá sim, dá tempo sim. Mas aí o que eu ia falar é sobre a Madel Luz, que eu gosto muito dessa visão que ela traz sobre as racionalidades médicas. Porque cada cultura diferente, ela cria seu sistema médico próprio pelas diferentes visões filosóficas da natureza, de representação do corpo, mas todas são holísticas, né? E aí você tem uma cosmologia, uma cosmovisão, onde tem alguns pilares, onde tem um pilar é a morfologia, a anatomia, né, como enxerga o corpo, tem a dinâmica vital, a fisiologia, como o que move esse corpo, né, uma doutrina médica, um sistema diagnóstico, um sistema terapêutico, dentro de uma racionalidade, porque existe um sistema lógico estruturado dentro disso, né? Sendo que a gente tem alguns sistemas médicos, eles se consolidaram e estão no SUS, e outros não são consolidados. Por exemplo, a medicina tradicional africana, a própria medicina tradicional indígena. E aí o que eu vejo? Eu sou da área dos naturais, e eu vejo que uma parte desse conhecimento ele se reverte na fitoterapia baseada em evidências, né? Ou na medicina baseada em evidências, mas fora do sistema médico tradicional. Então, por exemplo, agora, você tem na Amazônia o uso de várias plantas aí para tratar a Covid, digamos, né? Você tem mastruz sendo utilizado, unha de gato, mas isso se reverte não dentro da prática tradicional indígena, amazônida, cabocla, mas sim dentro de uma outra lógica ocidental. Entender assim, qual a sua visão sobre isso? A medicina tradicional indígena, ela tem um preconceito em relação a ela, ou não, a medicina tradicional africana também, porque elas estão fora, né, do sistema. Não se discute, de fato, mais informalmente, a discussão sobre elas dentro como uma medicina tradicional, um sistema médico tradicional. Vou deixar a Adriana falar, e aí eu acho que a gente... Uhum. O professor Islândia, eu sou médica, né? E eu já tive a oportunidade de trabalhar na Secretaria de Saúde, e eu tentei muito nessa época dar um impulso para as práticas integrativas. Mas o que eu vejo hoje que a gente precisa articular no SUS? A prática integrativa, ela ainda está, o nome dela é integrativa, mas no SUS ela ainda é dissociada do tratamento. Ela fica aqui, eu moro em Volta Redonda, né? Redonda, e a prática integrativa ela ficou restrita a conversa no horto, tinha uma roda de conversa na unidade de saúde da família. E o que eu sempre propunha? Eu propunha realmente ciente, né? A gente avaliar o que
esse paciente tem? O que ele traz? Onde que ele... Cortou para mim. Adriana. Não sei se ela caiu. Eu acho que eu caí e voltei. Que saiu Estava falando do paciente. Isso. E encarar a prática integrativa e complementar como fazendo parte de um plano terapêutico. Então, a gente vai olhar o indivíduo. Bom, esse paciente, o que ele traz de ansiedade, de angústia? Ele está no programa de hipertensos, ele está no programa de diabéticos, ele tem aversão à agulha, então a acupuntura ele não se beneficia, mas ele pode se beneficiar de uma meditação, de uma yoga, e construir um plano terapêutico para o paciente. Sim, era um sonho que eu tinha de integrar realmente as práticas ao cuidado, né, a um plano de cuidado. Inclusive, isso já se faz no privado, na medicina integrativa, por exemplo. Eu sei que eu estou trazendo aqui uma situação muito assim fora da curva, né? Mas na oncologia, por exemplo, no Einstein, a gente já tem um centro de medicina integrativa que faz um plano de cuidado para aquele paciente, justamente porque eles já incorporaram que o paciente oncológico ele tem várias outras demandas que não é só fazer uma quimioterapia, uma radioterapia. Então, eu vejo ainda a prática integrativa muito ilhada do tratamento. E o que a gente está fazendo, assim, a senhora vai para um momento aí de discussão disso, né, no SUS, o que a gente está fazendo para integrar, né, para trazer para o cuidado mesmo a prática integrativa, ela deixar de ser só aquela situação ilhada e trazer ela para o médico, para o atendimento multidisciplinar. Para o médico, eu digo, para estar com o médico, para estar com o enfermeiro, com o farmacêutico, para a gente montar um plano de cuidado para o paciente. Danilo, mais alguém? Posso só complementar? Pode. Danilo, é que eu acho que Oi? Não, eu estava dizendo pode que ou não pode? Ele é o coordenador e eu me metendo aqui. Pode ou não pode? Tá, pode. Eu sei que a gente vive um momento muito peculiar, né? Que inclusive a própria atenção básica, se ela funcionasse, a gente não estava vivendo esse caos, né? Se a gente tivesse uma atenção básica organizada, nós teríamos mapeados os hipertensos, os diabéticos, o grupo de risco, a gente poderia ter outra tomada de decisão se a atenção básica realmente de fato funcionasse hoje no Brasil. Então, eu sei da dificuldade, né? A gente tinha aqui uma dentista, a Fabiola, aqui em Volta Redonda, e ela conseguiu, inclusive, implantar uma farmácia, produzir chás. E já o médico do Programa de Saúde da Família, ele já prescrevia o chá. A gente já tinha incorporado o chá aqui. Mas eu ficava assim, muito desiludida, assim, porque eu achava muito pouco ficar restrito ao chá e à roda de conversa, sendo que o indivíduo na saúde da família ele podia se beneficiar tanto desse todo que o holístico, né, que as práticas integrativas elas proporcionam. E a outra coisa também que eu queria levantar é o profissional. Assim, incorporar no SUS é muito difícil, porque recentemente aqui em Volta Redonda a gente ainda abriu uma contratação que começou a chamar esse tipo de profissional, mas até então
isso não estava previsto nas seleções de contratação, assim, os profissionais para realizarem, né, para fazer yoga, para fazer meditação, para fazer... A gente não tinha, então, quem que ia fazer isso no SUS? Né? Então, a gente contava, até por bem pouco tempo, com pessoas que queriam fazer uma tese de mestrado, uma tese de doutorado, e que faziam um trabalho voluntário. Então, não era uma prática realmente integrada. E a Fabíola que fazia com os ACS, né? Ela fazia um trabalho de ensinar como ser terapeuta para a roda de conversa. E eu achava, assim, pouco. Eu sei que no contexto do Brasil já é um passo, mas assim, eu achava pouco. A gente tinha que incorporar ao SUS as práticas integrativas, porque o sofrimento no SUS ele é muito renegado a segundo plano. A gente só trata realmente a doença, a gente não trata o indivíduo, onde ele está, o território, a gente não trata isso no SUS, né? Bom, eu também vou parar de falar, que senão eu falo um monte aqui também. Queria te agradecer, pessoas como você, assim, que fazem a diferença, assim, para a gente sair de um plano para o outro. Obrigada, tá? Obrigada também. Obrigado, Adriana. O Leonardo pediu para fazer um complemento aí, uma pergunta complementar da Adriana. Oi, boa tarde, professor. Boa tarde, professora. Vocês estão me escutando? Sim. Oi, boa tarde. Então, professora, eu sou fisioterapeuta, mas não tenho essa vivência do SUS, da Pix no SUS. O que eu sou paciente. Minha irmã é aromaterapeuta, quer dizer, não existe a profissão de aromaterapeuta, mas ela tem um curso, a formação em aromaterapia. E daí eu sou paciente, estou querendo fazer o curso, comecei a me embrear no meio dessa área, acabou que a minha dissertação também vai para esse lado, então foi super pertinente aqui o seu seminário aqui, foi maravilhoso. E o gancho que eu queria fazer com a Adriana é exatamente sobre o que ela acabou falando nessa segunda observação dela, na verdade, que é o profissional capacitado a fazer isso no SUS. Eu não tenho a vivência, né, do SUS na prática, mas assim, eu sei que, embora a política tenha sido implantada, né, foi legislada em 2006, eu sei que em 2018 ainda teve a adição de novas práticas, inclusive a aromaterapia, que entrou em 2018 como prática. São 29 no total, se eu não estou enganado, né? E o que acontece? O que acontece é que a gente, ao meu ver, agora só lendo, eu não sei se eu estou falando alguma besteira, a senhora pode falar, que o que acontece, pelo que eu ando lendo, é que não se tem muitas das práticas implementadas na política de PIX no SUS, elas não têm uma legislação, digamos assim, elas não são reguladas ou a profissão não é registrada, ou seja, reconhecida pelo Poder Executivo, né? O Legislativo, no caso, que tem que fazer o projeto de lei. Então, o que acontece? Hoje eu vou falar um pouquinho, vou especificar melhor falando da aroma. Hoje a aromaterapia, né, o uso do óleo essencial, ele hoje, pelo que eu andei averiguando, inclusive com a Abraroma, que é a associação, não tem um conselho, tem a Abraroma, que seria a maior associação de aromaterapia, né? E que ela tem seus critérios para a certificação daquele curso X para a pessoa estar apta a aplicar aromaterapia. Mas como é que o SUS lida com isso? Porque são várias técnicas, novas práticas, muitas sem regulamentação ou sem, olha, para aplicar isso tem que ser feito um curso de 180 horas com não sei quantas horas de estágio. Como é que o SUS faz essa filtragem desses profissionais? E até porque, como a Adriana falou, não tem o concurso ou a contratação, pode contratar, mas enfim, concurso não tem. Teria que se utilizar um profissional já lá dentro do SUS, qualquer profissional. Como é que é feito, já que 29 práticas já foram integradas, mas nem todas têm uma definição correta de quem pode, quem não pode, muitas vezes fica a cargo do conselho, né? De repente o fisioterapeuta com o COFITO, que vai legislar se ele pode ou não aplicar determinada prática. Como é que o SUS filtra esses profissionais, assim? Bom, vou desde Danilo aí para poder a gente ir encerrando, que estou vendo que o pessoal... A primeira coisa, a gente entender, né, que o SUS ele está envolto em aí é outro campo que eu trabalho, que é a economia, mas aí é desse lugar que eu vou falar.
Então, Danilo, óbvio que você hoje fazer um chá de boldo é muito menos rentável do que você vender a pílula de boldo. Estou botando um mal, que é uma erva comum, né? Então, assim, existem muitos interesses por trás da indústria farmacêutica também para que esses conhecimentos eles não sejam aplicados e sistematizados dessa forma. Isso é uma coisa. A segunda é o nosso corpus teórico não cabe à experiência do indígena. Lembra que aquele é o leigo, que ele não fez o exercício do nosso modelo, né? Quem está aí, ele não fez um estudo randomizado, RCT, para mostrar que esse medicamento tem efeito. E muitas vezes aquilo que vai funcionar entre eles, quando a gente for fazer os nossos estudos controlados, não vão funcionar, exatamente porque a gente está olhando para o princípio ativo. E eles estão olhando para a planta. São duas coisas completamente diferentes. A experiência que eu tive, vocês depois podem baixar o livro, eu esqueci de colocar, que é o Porrananã. A gente sistematizou nesse documentário, esqueci de botar aí também. A gente sistematizou 89 plantas. Nenhuma dessas plantas, segundo os Nanderu e Nandeci, ela pode ser usada sem fazer o ritual específico para cada planta. Eles foram muito específicos, assim, não vai funcionar. Você está entendendo, Islândia? Não funciona. Porque é de um outro lugar, né? Que aí, com o tempo, você vai aprendendo que pode até explicar sobre a hora, né? Você já tem um pouco estudado sobre isso, a hora, o clima, tudo isso influencia no comportamento da planta. E se a gente for mais fundo, quem está estudando planta sabe que a planta também tem um comportamento, a depender da interação com o agente externo, que até então a indústria farmacêutica, a própria ciência, eu falo ciência bio, as ciências funcionais, não as ciências naturais já estão estudando as plantas, né? Uma parte da ciência não acredita que isso existe. Então, tem uma gama de questões ainda que envolve, né, essa questão, e a própria colonialidade, que vê o índio como menos e como o incivilizado. Né? Grande parte da nossa sociedade vê como os brutos que precisam, inclusive, ser educados pela nossa forma de ver e pensar o mundo, porque ali não é civilização. Então, tem várias questões. E aí acontece que a nossa formação, Adriana e Leonardo, ela é extremamente biomédica, há uma discussão muito forte nisso, que exige também os interesses. Imagina, por exemplo, a discussão da acupuntura que vem se alongando, que a medicina, por muito tempo, disse que aquilo não era uma prática, e agora ela quer pegar o mercado da acupuntura que cresceu para ela. Então, eu vou falar como alguém do SUS e a própria posição que a gente tem colocado nos grupos de pesquisa. Eu acho que é super legal vocês interagirem também com a rede PIX, que é uma rede que se tem construído na ideia de como a gente amplia essas práticas para o SUS. Então, primeiro, é que as práticas que para ir para o SUS, elas têm que ser sem patente, a gente tem que pensar em cuidado, então não pode ser práticas restritas a um grupo específico, né? E tem que ser quebradas as patentes. Por exemplo, se eu aprender um pouco de aromaterapia, quem me impede de fazer? Né? Então, existem muitas discussões já em torno, inclusive, das práticas que não necessitam de certa forma, é uma prática que ela não tem um arcabouço, não é um sistema médico complexo, são formações mais simples que o próprio SUS já está fazendo. E é um desafio porque o SUS não é para a prática integrativa, o SUS é para o sistema biomédico, onde tem recurso, e é uma das poucas práticas que foram implantadas, não tem dinheiro. Vocês vão ver a matéria que a gente tem no observatório, o investimento nas práticas integrativas no Brasil foi 0,00008. Nem é 0,1, é 0,00008. Então, assim, não há investimento. O investimento hoje é dos profissionais e, mesmo assim, tem tido... Vocês escutem o que eu estou dizendo, até para prestar atenção, para vocês não estarem compartilhando. Existem institutos hoje no Brasil, que é um movimento mundial. Vou ter que falar, tem uma pesquisadora agora que tem sido famosa aí no impacto da Covid, a Natália, que é presidente do Instituto Questão de Ciência, que tem muito dinheiro, e esse dinheiro ele é utilizado para dizer, por exemplo, que a acupuntura e a homeopatia não funcionam, dizendo que também não tem evidência, quando isso é uma falácia. A gente já tem evidências, né? Agora, uma coisa é você ter evidência, e aí... as pessoas não terem contra-evidência e dizer que essas práticas não têm. Então, existe uma disputa muito grande, essa disputa tende a acirrar, porque, por exemplo, na hora em que a gente descobrir que a gente não precisa usar o psicotrópico, que inclusive não tem evidência que funcione, que dá para usar a aromaterapia e meditação, a gente está lidando com um mercado poderosíssimo, quem é farmacêutico sabe.
né? Então, a gente tem esse desafio, e esse desafio está dentro do SUS, porque existem muitos interesses atrelados a isso. Isso é uma das questões, e a outra, o grande desafio é a formação. Então, assim, parabéns a vocês por dar essa oportunidade dessa discussão, Danilo, numa pós-graduação. Muitos aqui eu acho que não tiveram a oportunidade de fazer essa discussão na graduação, mas eu espero que vocês que estão em formação comecem a provocar isso, comecem a fazer evidência, não quero dizer aqui assim, tipo, agora vamos implantar todas as práticas, não. Mas vamos criticar o nosso modelo de cuidado, que existem outras formas de se fazer saúde, existem outras possibilidades de a gente viver nesse planeta e que a gente precisa explorar isso. Eu acho que uma pós-graduação, né, ela pode ajudar a gente a alargar um pouco mais, principalmente quando é uma pós-graduação profissional, de um pouco discutir essas questões. É isso. Você respondeu. Acho que o nosso gargalo muito é essa questão financeira, de aporte financeiro para o SUS, em termos de ampliar as PICs, e de contratação, realmente, né? Concurso e contratação é outro problema sério, que limita muito, né? Mas tem a questão do preconceito, tem a questão... Oi, Roberto. Desculpa, eu estou tentando entrar, mas está muita informação realmente está circulando, muita coisa boa. Mas eu queria colocar umas questões até pelo seguinte: a gente tem essa briga muito forte no SUS, realmente, desde o início de tudo. Né? A própria iniciativa de colocar as práticas no SUS foi uma iniciativa quase que guerreira, né? Para conseguir colocar, talvez nem sei como é que nós conseguimos, foi muita luta, né, para conseguir colocar. Eu não sou da área de saúde, não trabalho, né, não sou formado na área de saúde, mas eu faço prática né, pratico reiki, sou reikiano. E eu queria lhe perguntar uma coisa, professora. Talvez outros caminhos para se falar sobre PICs, né? E até mostrar para a sociedade que isso tem um sentido de ser, porque realmente tem os detratores, eu já vi vários deles falando que isso ou aquilo não funcionam e ficam ridicularizando, mas não mostram a pesquisa que diz que não funciona. Isso. Eles só ridicularizam. Eu sou médico e para mim não funciona, isso aí é coisa de feiticeiro. Né? Isso aí é coisa isso é uma barbaridade que está sendo feita contra o povo e tal, ficar falando essas coisas, mas não prova que não funciona. Só usa desse seu lugar de poder, né? Que ele se acha nesse lugar de poder, de poder dizer para as pessoas o que ele pensa, é apenas a única e exclusivamente a opinião dele. E a gente sabe que existem pesquisas, não só no Brasil, em vários lugares do mundo, mostrando que tem, sim, resultados positivos. O reiki, por exemplo, no Brasil tem pesquisas sobre o reiki, feita na USP, por exemplo. Então, assim, mas saindo do SUS, será que se nós praticarmos mais essas atividades dentro da própria universidade e trazer a comunidade para essa realidade, né, não só de pesquisa, mas de compartilhar essas ideias, isso talvez não fosse mais, talvez não tivesse uma positividade nesse processo, porque se não forem as universidades que mostrem esse caminho, a gente fica sempre nesse embate, né, do que alguns dizem que são pesquisadores ou pensadores e em relação àqueles que são somente caboclos, né, pessoas comuns do povo e têm uma sabedoria antiga que para eles não tem valor nenhum. Então, talvez a universidade não poderia dar um valor maior a esse processo. Oi. Eu tô ouvindo. Tô ouvindo. Bom, é isso. Eu acho que, pegando um pouco do que o professor Danilo falou, essas sabedorias, por exemplo, que ele falou sobre a sabedoria africana, os nossos indígenas, são formas diferentes de enxergar o mundo. Os africanos, por exemplo, têm 4 pilares que tratam a saúde. O pilar da própria saúde física, o pilar da saúde emocional, que se extrapola para a saúde social, o pilar da saúde do sucesso, e que depende da forma de pensar sucesso, não é igual como nós pensamos, e o pilar da saúde espiritual. Então, eles pensam dessa forma, a gente só pensa de uma única forma,
que é tratar da saúde puramente física, né? Que é extremamente pouco do entendimento do ser humano como um todo, né? A gente trata as partes, não o todo, né? Então, assim, eu creio que tudo falar sobre PIX é falar sobre repensar o que nós somos como humano e como sociedade. Né? O pensamento oriental ele é um pensamento extremamente abstrato e muito mais fácil de... Eles entendem isso perfeitamente, né? Que nós não somos dissociados do mundo ou do nosso meio ambiente, como a senhora colocou. E assim o africano também pensa dessa forma e outras sociedades pensam dessa forma. A nossa sociedade eurocentrista é que passou a pensar de forma diferente. Né? Nós nos dissociamos da Terra, nos dissociamos do planeta, nos dissociamos do meio ambiente e isso está nos trazendo muitas doenças. Né? E nós não conseguimos nos dissociar. Então, é por isso que eu pergunto, será que a universidade não seria um pilar para que isso se modificasse? Encerrando também, Dani, estou de acordo, Roberto. Acho que você já sabe a resposta, né? É para isso que a gente está aqui. Precisamos mudar esse processo de formação, né? Mas é desafio. Eu acho que, inclusive, a comunidade, a população, e aí a nossa última pesquisa que vai ser divulgada brevemente já mostrou isso, está muito mais aberta do que os nossos cientistas e os nossos acadêmicos. Eu acho que, na verdade, está precisando mudar aqui dentro exatamente para sustentar e fortalecer essas práticas e essas políticas. Estou de acordo com você que a gente tem muita coisa ainda para sair dessa visão eurocêntrica, né? Nossa leitura, nossos conteúdos, né? Até o conteúdo da sociologia é baseado ainda nessa visão eurocêntrica, né? Então, assim, Danilo, acho que tem muitas questões para a gente discutir, mas o tempo, né, urge também aqui. Eu tenho que agradecer por essa oportunidade de aprender. Obrigada, Roberto, a todos que contribuíram e participaram. Foi um prazer tê-la aqui conosco, Joângela. Infelizmente, eu queria continuar. Não sei se você podia, mas eu estou também com outra reunião. Estou até aqui já recebendo as chamadas aqui para entrar na outra. Olha, foi um prazer. Espero que você possa voltar, né? Só fazendo um complemento rápido aí sobre o que o Roberto, né, falou. Eu acho que existe também aquela questão muito na medicina atualmente sobre tirar a autonomia do médico, né, também ainda, do exercício legal da medicina, muitas vezes, quase, né? O resto é um exercício legal da medicina. Isso acontece também, na minha visão, em relação à medicina tradicional africana, medicina tradicional indígena. Se você for dentro do terreiro, pode fazer. Agora, você não vai fazer nada relacionado fora do terreiro. Dentro da tribo indígena, você pode ter a pagelança, pode ter... Agora, fora dali, já muda todo o contexto, né? E outra questão que tem do preconceito, eu acho, muitas vezes, é porque, no caso da medicina tradicional africana, existe a questão da espiritualidade mais intrínseca, de uma forma não dissociável, muitas vezes. E já na medicina tradicional chinesa, por exemplo, você consegue dissociar muito melhor a questão filosófica da questão espiritual, né? A medicina ayurvédica também, você consegue separar. E quando isso não fica muito bem separado, já existe um tabu muito maior, né? Dentro desses pilares, quando você não dissocia da racionalidade médica. Então, era só um comentário para complementar aí. Tem muita coisa a ser discutida, né? Mas concordo com você. Aí seria uma outra discussão, como é que a gente avança na discussão da espiritualidade também, sem diferenciando de religiosidade, né? É outra discussão. Sim, verdade. Então, foi um prazer enorme. Muito obrigado, né, por esse momento aí conosco, né? Então, um abraço para todos, uma boa tarde e até a próxima aí, infelizmente. Obrigada também, até a próxima e fico à disposição para um contato mais tarde. Obrigada a quem ficou aí até o final. Deixei aí o e-mail. Enfim, e você tem o meu outro e-mail também. É mais fácil falar comigo por lá. Tá? Um abraço bem grande para todos. Já abri aqui o teu artigo, que você mandou. Pronto, coloquei alguns aí. Um abraço. E acessem o Observa Pix, lá tem algumas coisas interessantes, Pode Pix também. Tá? Um abraço.
Um abraço também. Tchau.